Olá, bom dia para todos vocês. Eu sou Angel, a mais nova apresentadora do Conexão Espírita. Hoje é dia 17 de agosto, Dia Mundial da Hemofilia. O Brasil é o terceiro país com mais casos de hemofilia no mundo. Além disso, é também um dos poucos lugares onde o tratamento para essa doença está disponível na rede pública gratuitamente. No entanto, ainda são muitas as pessoas que não sabem o que é esse distúrbio de coagulação. Por esse motivo, o Dia Mundial de Conscientização da Hemofilia é celebrado anualmente, todo dia 17 de abril. Vamos às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos desse sábado. Ok, Angel. Vamos começar então pela pergunta 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensam, e que sofrem com a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em proteção que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de se manifestarem através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Pergunta 362. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não exatamente as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Comentário de Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana é isenta da responsabilidade dos seus atos. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação, imposta ao abuso que tenha sido feito por certas faculdades, é um tempo de suspensão. Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, quando dele se abusa. Questão 373. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, quando dele se abusa. Comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego dos olhos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Pergunta 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados, e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego, e sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. 375. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões.
pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois da sua completa separação de toda impressão material. 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhara. E a pergunta 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura, durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. É a morte um leve sopro, a empurrar a vida à frente. Só um hiato na história. Para outras páginas da gente, não se morre no futuro, nem antes, nem presente. Zele por sua existência, escrevendo a cada aurora as vitórias e conquistas sobre os enganos de outrora. Não espere que a dor lhe sirva como espora.